Olá, tudo bem? Como você está? Muitas pessoas vivem com uma dúvida constante no coração. Será que isso que eu ouvi foi a voz de Deus ou foi apenas coisas da minha cabeça? Essa incerteza é mais comum do que imaginamos. Afinal, a vida cristã é marcada por decisões, direções e escolhas, e em todas elas desejamos estar alinhados com a vontade de Deus. Porém, distinguir a voz de Deus da voz da carne, ou até mesmo das vozes externas, exige discernimento espiritual e proximidade com o Senhor. Deus fala conosco de muitas formas, através da sua palavra, pelo Espírito Santo, por pessoas, por circunstâncias e até mesmo em momentos de silêncio. O problema não é Deus não falar, porque Ele sempre fala, mas sim a nossa dificuldade em reconhecer a sua voz. E para isso precisamos estar atentos a alguns sinais claros que a própria Bíblia nos mostra. Hoje vamos aprender 3 sinais que revelam quando é a voz de Deus falando com você e não apenas da sua carne. Primeiro sinal: a voz de Deus nunca contradiz a palavra escrita. Em Isaías capítulo 8, versículo 20, está escrito o seguinte: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Esse versículo é um alerta poderoso. Se a voz que você tem ouvido, seja no coração, na mente ou até mesmo em um conselho de alguém, não estiver de acordo com a Bíblia, então não é Deus quem está falando. Deus nunca vai se contradizer. Ele não vai te orientar a seguir caminhos de mentira, engano ou injustiça. Se uma direção te leva para longe da santidade e da obediência à palavra, descarte imediatamente, porque não vem do Senhor. Por outro lado, quando a voz que você ouve está em plena harmonia com a palavra, trazendo clareza, paz e firmeza, esse é um grande indício de que é Deus conduzindo você. A carne gera confusão, ansiedade e dúvidas, mas a voz de Deus gera segurança e paz no coração, ainda que a decisão não seja a mais fácil. Segundo sinal: a voz de Deus sempre te aproxima de Jesus. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui temos uma das maiores chaves para discernir a voz de Deus. A voz do Senhor nunca vai te afastar de Cristo. Pelo contrário, ela sempre vai te atrair para mais perto dele. Quando você sente no coração uma direção que te leva a orar mais, a buscar mais, a se afastar do pecado, a reconciliar-se com alguém, a obedecer ao chamado ou a viver mais próximo da santidade, saiba, é um forte sinal de que é a voz de Deus. Já percebeu como muitas vezes a carne fala coisas que nos afastam da presença do Senhor? A carne vai dizer: você não precisa orar hoje, você não precisa perdoar essa pessoa, deixa para ir no culto outro dia. Mas a voz de Deus nunca vai para esse lado. Portanto, avalie: essa voz me aproxima de Jesus, do meu propósito e da minha vida de santidade? Se sim, ouça. Se não, rejeite. Terceiro sinal: a voz de Deus confronta a nossa vontade. Talvez este seja o ponto mais difícil de aceitar. Muitas vezes queremos que a voz de Deus confirme exatamente aquilo que já desejamos. Mas na maioria das vezes na Bíblia, quando Deus falou com alguém, ele confrontou os seus desejos. Abraão foi chamado a sair da sua terra e deixar tudo para trás. Moisés foi enviado ao Egito quando ele não queria. Jonas recebeu a ordem de ir para Nínive, mas preferiu fugir. Até Jesus, no Getsemane, orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A voz de Deus nem sempre agrada a nossa carne. Muitas vezes ela vai contra os nossos desejos momentâneos, mas sempre nos conduz ao centro da vontade perfeita de Deus.
E é nesse confronto que encontramos a verdadeira direção. Então, se você está ouvindo uma voz que, embora difícil de seguir, te aproxima mais de Deus, está em harmonia com a palavra e confronta a sua vontade egoísta, pode ter certeza, é a voz de Deus. Resumindo, discernir a voz de Deus não é algo automático, é algo que se aprende com a prática da intimidade diária. Quanto mais você lê a Bíblia, ora e se aproxima do Senhor, mais fácil será reconhecer a voz dele. Assim como uma ovelha conhece o pastor porque passa a maior parte do tempo com ele, você também só reconhecerá a voz de Jesus se viver em comunhão constante com ele. Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Ele não é um Deus distante, mas presente. Ele não é um Deus de silêncio eterno, mas de direção clara para aqueles que desejam obedecer. E a pergunta é: você está disposto a ouvir e obedecer mesmo que doa? Mesmo que confronte? Mesmo que custe? A voz de Deus é o maior guia que temos nesta vida. Ela não apenas nos orienta, mas nos guarda do engano, nos consola na dor e nos fortalece na caminhada da fé. Portanto, abra seus ouvidos espirituais e esteja atento, porque o Senhor tem falado com você. Em sua oração, peça ao Pai o seguinte: Senhor amado, te agradecemos porque o Senhor não é um Deus distante, mas fala conosco. Obrigado pela tua palavra, que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Ajuda-nos, Pai, a discernir a tua voz em meio às vozes da carne, do mundo e do inimigo. Que possamos estar atentos aos sinais que o Senhor sempre nos deu. Que a tua voz sempre está de acordo com a tua palavra e que ela nos aproxima de Jesus e que muitas vezes confronta nossa vontade. Dá-nos sensibilidade espiritual para não confundirmos os nossos desejos com a tua direção. Ensina-nos a confiar no teu propósito e a viver guiados pela tua vontade. Que possamos viver não segundo a nossa carne, mas segundo o teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Com discernimento, gratidão e fé, renove suas forças. Para refletir. No silêncio suave, o Senhor quer falar. Sua voz é doce e vem nos guiar. Não traz confusão, mas paz e amor. É farol brilhante do nosso Senhor. A carne engana, nos faz tropeçar. Mas a voz de Deus vem nos levantar. Ela aproxima de Cristo fiel, conduz a vida ao caminho do céu. Às vezes confronta, não é o que eu quis, mas é nessa voz que encontro a raiz. Ela molda a vida, me ensina a andar, e na obediência começo a reinar. O Senhor que fala ajuda a ouvir. Teu doce chamado quero seguir. Tua voz é vida, tua voz é luz, é guia eterno que aponta para a cruz. Versículo do dia. Às
minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse versículo nos lembra que só reconhecemos a voz de Jesus porque pertencemos a Ele. O segredo não está em forçar ouvir, mas em ser dele. Quando pertencemos ao Senhor, a voz dele se torna clara, inconfundível e irresistível. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E aproveite para se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem palavra de vida para fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente e até o próximo. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe. Você agora faz parte do canal